Há 11 meses atrás eu postava o meu primeiro vídeo neste canal e nesse vídeo eu falei sobre um sonho de adolescente que eu tinha de ter um canal no YouTube. E eu fiquei pensando, refletindo todo esse tempo sobre como que as coisas estão diferentes hoje em dia. Porque naquela época, 2015, 2016, as pessoas produziam conteúdo para a internet de uma forma muito autêntica e querendo realmente gerar uma conexão com as pessoas, ensinar alguma coisa, compartilhar a verdade delas com o mundo, sem muita pretensão por trás. E o crescimento das pessoas que são grandes, hoje em dia, que a gente considera grande no mundo digital, ele foi de uma maneira muito natural. Só que hoje em dia a internet virou um grande negócio, Então todas as pessoas vêm pro digital para vender. E eu queria compartilhar com vocês hoje a minha experiência no meio do marketing digital e como que isso me afastou da minha essência. Mas para que a gente chegue nesse ponto, eu preciso voltar lá atrás, em 2022, quando eu terminei a minha faculdade de arquitetura. Para quem não sabe, eu sou arquiteta de formação, tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo toda a minha trajetória com a faculdade, com a vida profissional e por que eu deixei tudo isso para trás. E bom, eu sempre fui empreendedora de natureza, eu sempre tive essa veia empreendedora. E quando eu terminei a faculdade, era o único caminho, empreender na área. Só que, como eu expliquei lá no vídeo, eu venho de baixo, eu não tinha referência, eu não tinha networking, então eu literalmente estava sozinha para desbravar esse caminho pós-faculdade. E como todo mundo hoje está presente no digital, todo mundo faz dinheiro no digital, esse era o único caminho que eu via como saída para fazer aquilo que eu queria acontecer. Então, nessa época, eu me aprofundei muito nos estudos sobre marketing digital. Eu já vinha de um momento de vida onde eu já tinha me desenvolvido até certo ponto, onde eu já tinha me desapegado completamente de redes sociais, aquilo já não fazia sentido pra mim. Nessa época, inclusive, eu nem tinha perfil no Instagram. Tem até um vídeo aqui, um dos primeiros do canal também, onde eu falo sobre por que eu não tinha perfil no Instagram. E eu lembro que quando eu me deparei com esse único caminho, que o único caminho para que eu tivesse sucesso na minha profissão seria empreender no digital, eu fiquei assim com o pé atrás, sabe? Porque eu comecei a me questionar mesmo, poxa, eu venho de uma jornada ali de deixar pra trás um vício em redes sociais, no Instagram especificamente. E agora eu vou voltar para o Instagram, sendo que finalmente eu consegui essa liberdade. Então desde aquela época eu já fiquei nesse dilema, Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas ao mesmo tempo era a minha única saída. Então eu fiz o meu perfil profissional no Instagram, perfil de arquitetura, Comecei a produzir conteúdo para esse perfil, fiz muitos projetos de portfólio, trabalhava com design de interiores, então eu produzia muitos projetos, gravava conteúdo, fazia roteiro, tinha todo um plano de marketing mesmo. E o marketing digital, ele é útil até certo ponto, porque chega um momento que aquilo se torna muito superficial, sabe? E eu não sou uma pessoa superficial, convenhamos, eu falo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. E quando se trata de marketing digital dentro do Instagram, é como se você realmente fosse um refém da plataforma. Então, existe o Instagram, existe o algoritmo do Instagram, que é como o Instagram funciona, como ele trata o seu conteúdo dentro da plataforma. Existe você, que tem um assunto que você quer compartilhar com as pessoas ou um serviço que você quer oferecer para as pessoas. E existem os meios para que isso aconteça dentro dessa plataforma. Eu comecei então, nessa época, a me aprofundar nesses estudos sobre marketing, a estudar sobre gatilhos, sobre algoritmo, sobre técnicas para prender a atenção do telespectador, para ganhar o seguidor, para prender o seguidor, para transformar ele em um comprador final. E isso é insuportável, porque você nada mais está do que manipulando as pessoas. Você está se aproveitando de pessoas que estão distraídas para fisgá-las e te darem o dinheiro. E essa é só a ponta do iceberg, Quando a gente fala sobre empreender no digital, o tanto de curso que tem falando sobre como que você deve se comportar, sobre como que você deve falar, sobre funil de vendas, sobre quanto que você tem que produzir para que o seu cliente se sinta convencido a comprar de você. E, gente, tudo isso acaba com a nossa sanidade mental. Isso leva todo o nosso tempo, leva toda a nossa energia, sabe? Produzir pro Instagram é muito vazio. É isso que eu sinto quando eu olho pro Instagram. Porque se trata de uma rede social onde as pessoas estão tentando fugir das suas vidas, procurando por alguma coisa que vai distraí-las de uma maneira muito fácil e muito rápida
e passar a falsa ilusão de que elas estão bem, de que elas estão descansando, sendo que na verdade elas estão desperdiçando as suas vidas. E eu já sabia disso tudo antes mesmo de criar esse perfil de portfólio de arquitetura em 2022. Mas como eu falei, era a única saída que eu tinha, então eu fui por ela. E eu mal sabia de que aquilo iria me afastar da minha essência, porque o que acontece? Quando você tá no meio digital, você tá competindo com outras pessoas, né? Então no meu caso naquela época, eu tinha um perfil de arquitetura, eu era ninguém na área e já tinham milhares de outros profissionais muito bem colocados digitalmente. Às vezes nem era muito bem colocado no mercado, mas se você entrasse no feed, no perfil daquela pessoa, você via a tal da autoridade, que é o que tanto se fala na hora de vender o seu peixe na internet, né? E eu me sentia extremamente pequena estando ali, porque eu era uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade, eu não tinha dinheiro, eu tinha pouco conhecimento, pouca experiência e eu só queria, gente, ser livre, eu só queria ser feliz no que eu fazia, ganhar o meu dinheiro ali, fazendo alguma coisa que eu visse sentido, porque eu nunca vi sentido em trabalhar em uma empresa, sabe? Eu sempre, como eu falei, sempre tive essa veia empreendedora. Então, como eu me sentia muito pequena perante os outros profissionais, até mesmo pessoas que tinham acabado de se formar também, mas já tinham um networking melhor, já tinham uma estrutura melhor e conseguiam se posicionar melhor, eu comecei a vestir máscaras. Então, eu estudava um pouco sobre marketing e o marketing falava, melhore a sua imagem, se arrume, use o cabelo desse jeito que você vai passar seriedade, vista tal roupa que você vai passar seriedade, fale de tal jeito que você vai passar seriedade. E aí, em questão de produção de conteúdo, produza tantos conteúdos por dia, fale tal coisa, faça de tal jeito. E isso no marketing digital, ele é muito minucioso, né? Então vamos dar um exemplo aqui de um Reels. Um Reels, ele tem que ter de 15 a 20 segundos no máximo para que a pessoa assista ele por completo. Senão ela vai ficar entediada no seu vídeo e vai passar pro próximo. Por quê? As pessoas são muito imediatistas, elas não aguentam mais assistir um vídeo com mais de 20 segundos. Aí beleza, você tem essa janela, micro janela de tempo de 20 segundos. Dentro desse vídeo, você tem que passar a sua mensagem de uma forma muito clara, direta, você tem que se diferenciar do seu concorrente, o seu conteúdo tem que ser um conteúdo de valor e ao mesmo tempo você tem que entreter a pessoa, você tem que passar autoridade no assunto. Nos 2 primeiros segundos do Reels, você tem que fazer alguma coisa extraordinária para que você consiga prender a atenção daquela pessoa, para que ela te doe esses preciosos 20 segundos do tempo dela. E no final do vídeo, caso ela chegue até o final, você tem que ter uma CTA, que é uma Call to Action, né, uma chamada para ação, para que aquela pessoa ou curta o seu vídeo, ou comente o seu vídeo, ou te siga para mais. Esse é só um exemplo de um processo que tem que ser considerado para a produção de um vídeo. Um vídeo em que uma pessoa vai olhar, talvez ela assista até o final, e no seguinte instante ela vai esquecer completamente o que ela acabou de ver. As pessoas no Instagram, elas não estão atrás de conhecimento, elas estão atrás de entretenimento, ou elas estão atrás de respostas fáceis, né? Então é diferente você buscar um conhecimento, você buscar aprender sobre algo para resolver alguma coisa e você buscar por uma solução prática, imediata, quase que utópica. É isso que as pessoas procuram no Instagram. Então o Instagram, ele não é uma rede social de pessoas profundas. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que se você tem um perfil no Instagram, você é uma pessoa superficial, mas concorda comigo que toda essa estrutura por trás de um conteúdo que vai sumir, ele não faz sentido? Porque as pessoas realmente elas não estão interessadas em se aprofundar naquilo. Quem tem interesse em se aprofundar em alguma coisa não permanece em ambientes superficiais, em ambientes rasos. E aí você concorda comigo também que essa pressão em cima do produtor de conteúdo é coisa demais? Porque veja bem, isso aqui é um Reels, mas você ainda depende que o algoritmo do Instagram aprove tudo que está dentro desse Reels. Então você não pode usar certas palavras, você não pode usar certas músicas. Aliás, você tem que usar certas músicas que estão em alta para que o Instagram entregue para mais pessoas, e pessoas essas que muitas vezes não têm interesse no seu conteúdo. Então assim, é uma série de fatores que você gasta tanto tempo e tanta energia, e a gente tá falando de um Reels, um só. E geralmente, um produtor de conteúdo que quer ter sucesso na plataforma, ele tem que fazer 2, 3 desses por dia. Fora
Fazer carrossel, por quê? Porque o Instagram entrega melhor os perfis que utilizam todos os recursos da plataforma. Então você tem que fazer reels, fazer carrossel, mas você também não pode deixar de lado o post estático. Você também tem que gravar stories o tempo todo, mostrando toda a sua rotina. Você tem que ensinar alguma coisa para essas pessoas. Você tem que fazer alguma coisa nos stories que façam com que as pessoas se interessem em ver o seu conteúdo. Você também tem que fazer live, você também tem que ter uma estratégia de linguagem, você tem que ter uma estratégia de imagem, você tem que ter uma estratégia de marketing. Gente, é coisa que não acaba mais. E nisso a pessoa ela vai se enquadrando dentro desse sistema. E foi isso que aconteceu comigo. Então lá atrás, quando eu fiz o meu perfil de portfólio de arquitetura, eu comecei a me sentir muito pequena, porque eu via todo mundo muito bem posicionado nesse mercado. E eu queria ser igual a essas pessoas, porque aparentemente elas sabiam o que estavam fazendo, aparentemente elas estavam ganhando dinheiro, elas estavam no lugar onde eu queria estar. Então eu comecei a olhar para essas pessoas e querer ser como elas. Eu comecei então a usar o cabelo como elas usavam, eu comecei a usar a maquiagem que elas usavam, eu comecei a usar as roupas que elas usavam. E quando eu não conseguia ter esses recursos, né, quando eu não conseguia ser como essas pessoas, aquilo me frustrava, porque era como se eu não fosse suficiente. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essa questão de você se espelhar em outras pessoas, se comparar, querer ser como essas pessoas, e eu sinto muito que isso é uma coisa que eu vim curar nessa vida, porque quantas situações que eu me meto nessa questão de me espelhar em alguém e acabar me afastando da minha essência, né? Não é à toa que eu falo tanto sobre isso. E infelizmente isso aconteceu naquela época. E como eu estava extremamente identificada com a minha versão arquiteta, com aquela versão de arquiteta bem-sucedida, né? Era o meu padrão ali onde eu me espelhava. Eu acabei me identificando demais com essa imagem. Então, mesmo quando esse período de identificação com a arquitetura acabou, essa identificação com a imagem, com o posicionamento, ficou muito ainda dentro de mim. Então, quando eu decidi me afastar dessa área de arquitetura, a primeira coisa que eu fiz foi deletar os meus perfis que eu tinha no Instagram de portfólio e voltar a ter essa liberdade, sabe? Sem rede social, sem ter essa obrigação de pensar minuciosamente em cada detalhe de cada post, de um post que talvez ninguém fosse ver, sabe? Essa pressão, eu nunca gostei disso. Eu fiquei um tempo afastada disso, foi ótimo, é a vida que faz sentido pra mim, sabe? Uma vida mais tranquila, sem tanto estímulo. E vocês podem ver que quando eu comecei o canal, no meu primeiro vídeo, eu basicamente coloquei o celular na frente da janela, sentei na minha cama, comecei a falar. Não estava muito arrumada, não tinha preparado cenário, eu realmente só queria me expressar. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. E com o tempo, eu vi que eu fui sendo levada de volta. Então, eu comecei a ver que, poxa, poderia alcançar mais pessoas, né? Então, por que eu não volto pro Instagram e começo a compartilhar algumas coisas por lá? E essa sementinha, por mais ingênuo que fosse, por melhor que fosse a intenção por trás disso, ela acabou me levando de novo para esse caminho onde eu me perdi de mim mesma. Se vocês repararem, os últimos vídeos do canal, eles estão extremamente sérios, extremamente profissionais, que não era a intenção inicial com este canal. Eu lembro que eu queria compartilhar a minha história, queria compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência. Então eu comecei a postar os recortes dos vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, e só de estar lá, por ter todo esse conhecimento de marketing de antes, eu comecei a pensar, nossa, eu tô esquecendo de fazer isso aqui é importante, né, para que o vídeo seja entregue. Ah, nossa, mas eu tô esquecendo de fazer stories todo dia, isso é importante, né, para que as pessoas criem a conexão comigo. Nossa, eu tô esquecendo de fazer carrossel, isso é importante para que a plataforma entregue mais o meu perfil. Então eu comecei a voltar muito aos poucos para isso, sabe? E quando eu vi, eu já tinha me afastado de quem eu era, fazendo um trabalho que é o meu propósito. Então eu ainda estou nesse processo de, realmente, o Instagram não é pra mim e eu vou fazer esse trabalho só no YouTube porque esse é o meio em que eu me identifico. É a rede social, nem é uma rede social, né? O YouTube é uma plataforma de pesquisa, mas é a plataforma que eu me sinto pertencente. No Instagram, eu realmente estava só por obrigação. E se você não sabe, todas as pessoas que estão no Instagram, que estão tentando te vender alguma coisa ou te ensinar alguma coisa, elas estão ali só por obrigação, porque ninguém gosta de todo esse peso, de toda essa carga em cima delas. E se vocês pararem para perceber, há uma diferença entre eu nesse vídeo e eu no vídeo anterior, porque a Stephanie do vídeo anterior,
ela estava seguindo ali caixa, ela estava dentro da caixa do marketing ainda, usando roupas mais estruturadas, usando acessórios estruturados, usando o cabelo impecável, falando de uma forma específica, tendo uma outra postura. Só que ela não sou eu. Eu, no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa extremamente séria. Eu consigo passar o meu conhecimento, que sim, é um conhecimento denso, profundo, de uma forma em que as pessoas se sintam confortáveis. Isso acontece no meu dia a dia, com o meu noivo, com os meus amigos. E eu não estava conseguindo trazer isso pro canal justamente porque eu achava que eu tinha que entrar dentro dessa caixa. E eu não tenho, porque o conteúdo que eu consumo diariamente são de pessoas que estão assim como eu, que sentam no chão e começam a falar sem um roteiro pronto, e começam a falar sobre quem elas verdadeiramente são. E como eu falo sobre autoconhecimento, eu acho que nada mais justo do que trazer essa vulnerabilidade aqui pra vocês, de mostrar pra vocês que o autoconhecimento, por mais que pareça que eu saiba mais ou que alguma outra pessoa saiba mais do que você sabe agora, ela também tá passando pelo processo dela, né? Então, por mais que eu tenha toda essa bagagem aqui, eu mesmo ainda quebro a minha cara às vezes. Eu acho que a dinâmica ideal nesse momento pro canal é realmente eu compartilhar com vocês de uma forma mais íntima a minha jornada de autoconhecimento, em vez de simplesmente sentar na cadeira, passar o conhecimento pra vocês, passar, por exemplo, o vídeo passado, ansiedade é isso e é assim que você cura. Beleza, mas eu tenho as minhas histórias pessoais com a ansiedade, eu tenho um repertório por trás daquilo. E como que eu cheguei nesse conhecimento, né? Como que eu cheguei às conclusões que eu trago pra vocês? E eu tava sentindo falta disso. Eu sinto que o marketing, essa caixinha do marketing, ele tira muito a essência das pessoas, a verdade das pessoas. Porque você acaba se preocupando demais com a superficialidade, com o número de seguidores, o número de visualizações, com se a pessoa vai ficar no seu vídeo até o final ou não. E eu sou muito do time que um conhecimento só chega até a gente se a gente estiver preparado para aquilo, se for a hora. Então, se uma pessoa chegou aqui nesse vídeo, assistiu os 2 primeiros segundos e saiu, é porque não era para ela saber tudo o que foi falado no vídeo, sabe? Então, eu cansei, de verdade. Eu vejo muitas pessoas também que cansaram. Esse é um dos conteúdos que eu mais consumo aqui no Instagram, inclusive pessoas que saíram das redes sociais, que só gravam conteúdo aqui pro YouTube, que se sentem muito mais pertencentes, que se sentem livres para se expressar. E, bom, eu sou uma dessas pessoas, eu realmente assumo que eu me deixei entrar de volta nessa caixa e eu não vou deixar mais isso acontecer. E se você produz conteúdo pra internet e acha que tá tudo bem, que não tem nenhum problema em nada disso que eu falei, é tudo baboseira, tudo bem, não tem problema. Eu tô compartilhando aqui a minha jornada pra que mais pessoas possam ter um norte que eu não tive. E também você que não produz conteúdo, mas você é um consumidor de conteúdo. Saiba que nada é natural, tudo tem uma estratégia por trás para te convencer. Até mesmo os conteúdos de entretenimento, eles têm uma estratégia por trás para te fazer ficar preso naquele vídeo. Então, infelizmente, não é natural. Não é autêntico, é tudo encaixotado, é tudo estratégico, tá tudo planilhado. E eu cansei de fazer parte disso. E bom, a intenção desse vídeo, além de desabafar, também foi, como eu falei, me mostrar vulnerável aqui pra vocês. A minha intenção inicial ainda continua, eu ainda quero criar esse senso de comunidade e eu vou fazer o possível para que isso aconteça. E como qualquer outro vídeo sem roteiro aqui no canal, eu não tenho uma conclusão exata sobre tudo que eu falei, realmente eu só queria expressar isso de alguma forma. Então, se esse vídeo foi útil pra você, me deixa saber aqui nos comentários. E, inclusive, quando eu peço pra você comentar, dar o seu like, se inscrever aqui no canal, isso também é uma estratégia de marketing, né? Porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e entrega pra mais pessoas. E nesse caso, eu acho que vale a pena, porque quem tá aqui no YouTube realmente tá procurando conteúdo profundo, tá procurando coisas interessantes e não só um tapa-buraco para o seu vazio interno. E eu sei que algumas coisas vão mudar aqui no canal, eu não sei ainda dizer o que, nem como, nem quando. Eu realmente estou deixando a minha intuição me guiar nesse processo, porque por mais que eu tenha chegado a todas essas conclusões, eu tenha tido todas essas reflexões, nem tudo vem pronto, sabe? A partir de hoje eu vou fazer dessa forma e pronto. É um processo complicado, principalmente quando a gente tá identificado demais com alguma coisa. Então é um pouco doloroso, é desconfortável, mas
vai dar certo. Eu sei que a minha intenção com este canal é que ele seja uma extensão de mim e eu acho que esse vídeo é o primeiro passo para que isso aconteça. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.